Olá, você é nosso convidado para participar de uma entrevista aqui no Argumento com o senador Inácio Arruda e o nosso tema Rio+20. O senador vai ao evento numa delegação que representa o Senado Federal e vai também representando as fundações partidárias. E é sobre a Rio+20 que nós conversamos agora com ele. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Já vi pelas informações que o senhor vai participar de uma conferência das cidades sustentáveis e inovação, né? Mas esse é só um dos temas que o senhor vai estar entrando em contato nesse evento, né? Então, veja, eu tive assim, uma felicidade enorme. Primeiro porque participei das três maiores conferências de meio ambiente que ocorreram exatamente no Brasil. A ECO 92, no Rio, eu era deputado estadual, eu estive presente representando a Assembleia Legislativa do meu estado. A Conferência Internacional do Semiárido, que aconteceu em Fortaleza, também estive presente representando a Assembleia. Depois estive presente na segunda conferência do semiárido, que ocorreu o ano passado, também em Fortaleza, representando o Senado e também o Parlamento do Mercosul. E agora vamos estar presentes representando o Senado Federal e as fundações partidárias na conferência a Conferência Rio+20, que é a segunda maior conferência de meio ambiente que vai ser realizada pelas Nações Unidas. E num tema que eu considero assim especialismo para mim, porque eu tenho discutido intensamente as cidades, fui relator do Estatuto da Cidade, com tudo quanto é organização social, popular, ONGs, discutindo como dar solução a problemas cruciais que as cidades brasileiras passaram a ter. E não é um problema só nosso, é um problema da América do Sul, é um problema de países asiáticos, principalmente, americanos, América do Norte, são problemas cruciais. Acho que o mundo inteiro reflete sobre isso, com o adensamento das populações, não tem como. Não há como. Né? O mundo inteiro é atingido por isso. E o senhor viu uma evolução ao longo desse tempo nessa discussão, uma evolução positiva? Minha pergunta é o seguinte, a partir desses testemunhos que o senhor tem, como é que o senhor vê a evolução desse debate? Qual a perspectiva do senhor para Rio+20? Claro, acho que uma conquista nossa, brasileira, que repercute na América do Sul, tá, é o problema do planejamento urbano. É uma legislação adequada para planejamento urbano e uma exigência para as municipalidades. Elas não podem mais pedir dinheiro ao governo central, nem pedir recursos aos governos estaduais, se elas não estiverem organizadas com um plano adequado. Elas vão perder recursos, inclusive, se não estiverem organizadas. E aquelas que estiverem organizadas vão ganhar mais. Com o programa de alfabetização na idade certa, lá no Ceará, que é um programa estadual, eu vi um modelo e um exemplo que nós podemos adotar, que é um modelo para a educação que nós podemos adotar no planejamento urbano, que é o quê? Você tem no estado, que é mais fácil você fazer isso nos estados, uma cidade que não está planejada, não está organizada. E digamos que tem ao lado uma outra que se planejou, se organizou. Então, aquela que se planejou e se organizou vai receber mais recursos, mas ela tem uma responsabilidade adicional. Ela vai ajudar a cidade vizinha que não se organizou, que não se planejou. Porque vai ser uma puxa a outra para colocar o planejamento que tem um sentido inclusivo. O planejamento não é um problema burocrático, que você tem que ter um plano para encaixar em qualquer lugar. Não, é para incluir o conjunto da população nos ganhos que as cidades passam a ter neste século XXI. Quando você tem a exigência de ter água para todos, de ter esgotamento sanitário para todos, de ter drenagem urbana que possibilite recuperar áreas que antes pertenciam digamos assim, à preservação ambiental, como margem de lagoas, de rios, de riachos, que foram soterradas para as populações, principalmente as mais carentes, que ficam absolutamente instáveis, sujeitas a desabamentos e a prejuízos enormes. Já resultando em uma ocupação sem nenhum planejamento. Claro, sem nenhum planejamento. Então, você vai apadrinhar. Quer dizer, se eu consigo planejar bem a minha cidade de Fortaleza, então eu vou apadrinhar uma cidade vizinha para ajudar essa cidade vizinha a se organizar, a se planejar e participar desse momento mais favorável de crescimento e de exigência de que questões fundamentais sejam resolvidas, como serviços que são fundamentais. Porque água é um serviço fundamental, esgotamento sanitário, eletricidade, rede de serviço de telecomunicações para acessar internet e tudo quanto é malha de comunicação digital que possa existir. Então, tudo isso são ganhos que só serão oferecidos para quem estiver planejado. Quem não estiver, vai ter um prejuízo. E se eu me organizo, eu posso ajudar você a se organizar também, o meu vizinho a se organizar. Eu acho que isso é um modelo interessante que nós podemos adotar nas cidades. E essa é uma questão muito cidadã, né, senador? Porque, assim,
todo morador de cidade esbarra nessas questões que estão degradando a qualidade de vida dele. Quer dizer, esse debate também, no encontro como a Rio+20, ele deve acontecer em várias esferas, né? A sua expectativa é de que a participação popular, a participação do cidadão comum seja significativa, tanto Sim. no evento como nesse tipo de questão? Nós vamos ter duas partes, né, que corretamente as Nações Unidas têm feito assim, e os países que recebem eventos dessa ordem também têm contribuído. Que você tem uma parte oficial e você tem as várias organizações que atuam paralelamente e elas viram um fator de pressão sobre os governos que estão presentes. Eu acabei de ver, né, e nas redes também de comunicação social, que você já tem a confirmação do presidente da Rússia, que vai estar presente, o Vladimir Putin, vai estar presente o presidente da França, do Irã, quer dizer, está aumentando o número de confirmações de presenças significativas que têm papel, principalmente do mundo em desenvolvimento. Eu acho que é mais significativa a presença deles. Eles têm que estar presentes aqui para que a gente possa trocar experiência entre aqueles que precisam se desenvolver e proteger o meio ambiente. Com certeza. Então, acho que esse caminho de você não deixar o desenvolvimento de lado, porque é ele que vai permitir que as pessoas elevem a sua qualidade de vida. Agora, como fazer um planejamento capaz de permitir o desenvolvimento dessas nações e, ao mesmo tempo, proteger a natureza, porque ela é a riqueza do nosso desenvolvimento. Então, acho que esse que é o caminho que nós temos que adotar. E o fator pressão é muito importante para nós. E se nós não tivermos essa pressão, os governos ficam achando que estão fazendo tudo corretinho, que está tudo certo, que não precisam mais fazer nada. É o contrário. Claro que aqui e lá você tem um governo que tem a visão do desenvolvimento e que sabe que precisa proteger o meio ambiente. Então nós mesmos temos um projeto no Ceará, que é a maior obra de macrodrenagem urbana realizada no Brasil hoje, que nós tivemos assim, uma participação muito intensa, direta, e depois esse projeto foi incluído no plano de aceleração do crescimento, que ele é um projeto que cuida do meio ambiente, cuida das pessoas, tá, e recupera 2 mananciais que cortam a cidade de Fortaleza, que nascem na região metropolitana e cortam a cidade de Fortaleza. Então é uma riqueza. Isso vai ser um investimento de mais de 1,5 bilhão. Você veja, o problema da recuperação ambiental, da qualidade de vida, exige um investimento ali naquela cidade de mais de 1,5 bilhão só para você recuperar aqueles mananciais. Só que quando você recuperar aqueles mananciais, você dá uma outra qualidade de vida para a população. Ganha os dois, ganha a natureza e ganha o homem, que é a natureza. O homem não é fora da natureza. Com certeza. Entendeu? Senador, para encerrar a nossa entrevista, queria saber do senhor o seguinte: o senhor tem um projeto que propõe uma política de combate à seca, né? Não é de que dê apoio, que minimize os efeitos da seca e que ajude a proteger as populações que estão sujeitas a esse tipo de problema climático. O senhor está esperançoso que esse tema, no encontro como a Rio+20, ganhe força? Sim, porque trata exatamente das áreas que estão em processo de desertificação, que são principalmente as áreas mais afetadas pelas secas no mundo. Nós temos uma grande área brasileira afetada pela seca, toda aquela faixa do Nordeste Setentrional. Que nesse exato momento está Estamos sofrendo exatamente uma numa crise. das maiores secas de todos os tempos, porque inclui o conjunto da região, que está num período de estiagem prolongado e que pode alcançar o ano de 2013, essa estiagem prolongada, que não tem, assim, digamos, grandes dificuldades hoje, porque você tem um grande bolsão de assistência social, de sustentação, uma mola que segura, que contém a revolta popular diante da seca, que nós tínhamos muito no passado, que as populações terminavam indo nas escolas, levar merenda escolar, porque você não tinha o que comer. Hoje você tem o que comer, mas você não tem safra, você perde o gado, você perde as criações ali dos caprinos, ovinos que você dispõe. Os investimentos em melhoria da raça desses animais, criam dificuldades. Embora você tenha a Embrapa com um grande trabalho na região, mas você passa a ter dificuldade nos investimentos e nos resultados desses investimentos. Então você tem esses problemas todos. E o nosso projeto é um projeto de combate à desertificação, que tem o seguinte sentido: como fazer um bom manejo do solo nas regiões degradadas que permitam você produzir e, ao mesmo tempo, recuperar estes solos. Isso não se faz, digamos assim, depois que você perdeu o solo. É o contrário, você tem que fazer antes desse prejuízo. Por isso que o nosso programa ele é preventivo, ele é para chegar antes. E você já tem uma grande área em dificuldades no Brasil. Essa grande área está no Nordeste, está no Ceará, está no Piauí, Bahia, principalmente, Pernambuco, Rio Grande do Norte, e depois no sul do país, no Rio Grande do Sul, onde nós estamos perdendo solo para a desertificação. Então, nós temos que correr para recuperar, conter esses prejuízos, essas perdas que nós estamos
tendo, e isso pode ser feito com a aprovação do projeto. Nós já passamos esse projeto do Senado. Esse projeto está na Câmara, pronto para ser votado terminativamente na Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados. Era muito positivo que fizéssemos isso até antes de encerrar a Rio+20. Seria uma alegria. Senador, eu queria agradecer a sua presença no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de discutir um tema central para nós brasileiros, porque o evento acontece no Brasil, mas para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. E a você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, no programa Argumento. E se você quiser entrar em contato conosco, 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.gov.br/TV.